Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa está precisando de um ERP de qualidade, completo e robusto, que atenda todas as necessidades do mercado e principalmente, olha só, tem mais de 55 anos de experiência do Ernesto. Consulte então erpflex.com.br. A ERPFlex é a empresa que o Ernesto toca o seu dia a dia. Exatamente, o Ernesto ainda trabalha, sempre que sobra tempo, programa e está ali na frente das operações da ERPFlex. É isso, erpflex.com.br. E no programa de hoje, uma entrevista exclusiva sobre tecnologia com o Matheus Castelo Branco. O Matheus Castelo Branco ele é fundador da No Code Startup. E vamos falar sobre low code, no code e tecnologias relacionadas e as tendências para o mercado de programação. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui realmente com uma pessoa especial. O nome dele é Matheus Castelo Branco. Então, já o nome impressiona. Mas o Matheus, ele tem um site onde ele dá cursos, faz toda a apresentação desse mundo novo que a gente está vivendo na tecnologia da informação, né? Não vou falar nem na programação. E vamos bater um papo então sobre as tendências dessas novas tecnologias que estão surgindo e que visam exatamente facilitar o desenvolvimento de sistemas, entre eles o ERP. Suas apresentações aí. Muito prazer, Ernesto. Estou muito feliz por estar aqui. Só me apresentando um pouco, da minha história, eu sou engenheiro de produção, sou formado lá no Sul, na UFSC, já faz alguns bons anos, já trabalhei também na área de tecnologia, com gestão de projeto, também já trabalhei na parte de cientista de dados, então tive um pouco de contato ali com código. E alguns anos atrás, acho que faz cerca de 5 anos, que eu decidi aí, junto com alguns amigos, a gente criar uma startup. E a gente queria criar uma startup aí, mais um modelo de marketplace, que era um marketplace de experiências. E aí, só contando como que eu conheci no Code, né, e como que eu vim parar aqui, essa startup, quando a gente foi criar a tecnologia, a gente teve que orçar com as empresas quanto que era para criar um aplicativo, para criar um software naquele modelo de marketplace, né. E aí, com as empresas, todas passaram um orçamento que o software ia custar aí cerca de $500 mil. E eu não consegui, a gente não tinha esse dinheiro para testar, a gente precisava criar um MVP, a gente começou a estudar e viu que tinha no Code. Então a gente viu, vamos dar uma olhada nessa parte aí, começamos a estudar, e nós mesmos, que a gente não sabia dessa parte técnica de desenvolvimento, já tinha tido contato ali com cientistas de dados, né, com a parte de data science, mas não com o desenvolvimento em si. E a gente conseguiu construir do zero essa ferramenta aí com várias plataformas no Code, em questão de 3 meses, conseguimos economizar essa grana aí de $500 mil. E aí, alguns anos depois, lá na faculdade, eu gostava muito de ensinar Excel, VBA, eu dava aula, dava curso disso, eu tinha essa paixão por ensinar. E aí eu tive essa ideia aí junto com o meu sócio, que eu queria compartilhar esse conhecimento de no-code para as pessoas aprenderem, porque eu fiquei muito impressionado com o poder de conseguir criar tecnologia muito rápido, sem precisar de código. Eu falei, vou fundar aí a No Code Startup, e hoje eu e o Neto, a gente tem a nossa formação, né? A gente produz muito conteúdo no YouTube sobre No Code, a gente tem as nossas formações também, né? Formações privadas, formações pagas, que a gente ensina no Code. Hoje a gente está bem focado com No Code e com IA. Uma super rápida introdução. Me diga o seguinte, você chegou a programar em PHP ou alguma linguagem assim mais tradicional? Então, o primeiro contato que eu tive foi com gestão de projetos de tecnologia, porque eu sou formado em engenharia de produção. Então, eu fazia a gestão dos projetos com metodologia de gerenciamento de projetos. Então, eu não tinha muito contato. Era mais o macro, o desenvolvimento, ali a parte de etapas. E aí, depois que eu queria me envolver um pouco mais, eu fui para a área de Data Science, e aí eu comecei a ver um pouco mais de Python, de R, de modelos também, modelos de Machine Learning eu já via nessa época. Só que eu ainda sentia que eu gostava um pouco mais da parte de negócios, eu queria um equilíbrio, que era um pouco de negócios com um pouco de técnico, não queria nem para um lado nem para o outro. Queria ser um programador lá 24 horas por dia. Sim, aqueles programadores ali que ficam na caverna, que são super inteligentes, fazem umas coisas que eu não consigo entender nada, eu não me via desse lado. Mas também não queria só negócios. Então eu falei,
quando eu descobri no Code, juntou perfeitamente, porque juntou com a parte de negócios e a parte técnica, porque no Code é muito mais rápido, mas não é fácil. Tem que ir devagar, tem que saber todas as partes de desenvolvimento de software, as etapas, mas eu consegui unir esse mix aí de uma forma que deu um match que eu fiquei apaixonado. Então, comecei também a ensinar, a criar meus projetos, e aí foi fluindo. E eu vou falar um pouco de mim, porque é uma coisa bem interessante. Eu programei há 50 anos, né? Comecei com 25, 26 anos e parei há uns 10 anos atrás. Nem isso, 6, 7 anos. Programei em Assembler, DBase, Clipper, aí a DVPL, né, que é o Clipper da TOTUS, e depois em PHP inicialmente com uma linguagem da Adobe e depois com JavaScript. E abandonei a programação por causa do JavaScript, porque realmente eu apanhava muito dessa linguagem. E aí, fiquei um tempo sem programar e resolvi entrar no low-code, no-code. Sim. Mas eu vou falar isso e você vai ter que me corrigir. Sim. Não é tão simples, né? Porque se você fala no-code, deve ser uma moleza. Sim. Não é moleza. É muito interessante, é muito bacana, dá para fazer tudo realmente com toda essa tecnologia, mas você precisa estudar. E o Matheus, justamente nos vídeos dele, explica com detalhes e tal. Então, realmente é gratificante eu estar aqui conversando com você. Legal. E o que eu queria também dizer é assim, tem várias linguagens, né, de low-code, no-code no Brasil. Sim. E eu acho que o Brasil está um pouco devagar na evolução, quer dizer, no número de pessoas que estão adotando o no-code e o low-code. Você concorda com isso? O Brasil, ele é um país bem empreendedor, e as ferramentas no-code, elas se encaixam bastante com o empreendedorismo, porque a gente consegue tirar a ideia rápido do papel, exatamente, né? Então, tem bastante gente, sim, nas maiores ferramentas, tem um público brasileiro que ele é grande parte ali do público geral daquela ferramenta. Então, tem bastante gente no Brasil, sim. Agora, além dos Estados Unidos, outros países. Você vive em Florianópolis, mas teus pais são aqui de Atibaia, você falou. Isso, Eu moro em Florianópolis. Mora lá. Moro fazem 12 anos lá em Florianópolis, fiz a faculdade lá. E lá é um polo tecnológico do país, né? São Paulo e lá são muito fortes. E agora, como eu estou remoto, eu estou aqui perto de São Paulo, em Atibaia, um pouco mais próximo da família. Não é tão perto assim, né, Florianópolis? Mas o que eu quero dizer é que realmente eu andei pesquisando, né, pessoas para me ensinar. Sim. O low-code. Eu comecei com Bubble, logo depois eu já fui para o Flutterflow e hoje eu estou com Glide. Mas independente da linguagem, sim, aqui em São Paulo tem pouquíssimas pessoas que estão realmente trabalhando com low-code, no-code. E todos eles estão morando lá em Florianópolis, que é realmente hoje a capital, eu diria, da tecnologia no Brasil. Sim. Né? Floripa acaba sendo a tecnologia. Mas já pegando a parte ali de você estar falando de Glide, das ferramentas, dando uma introdução, né, para o pessoal entender o que é o no-code, quais são as melhores ferramentas. Você perguntou também qual que era difícil, qual que era mais fácil. E essa diferença entre low-code e no-code? Sim. Então, a gente tem projeto de tecnologia, né? Por exemplo, a gente tem um projeto de website, tem um projeto de aplicativo, tem um projeto de automação, a gente tem diversos tipos de projeto. Importante ficar claro também para as pessoas, não sei se todo mundo vai saber, mas geralmente em um aplicativo a gente vai ter o front-end junto com o back-end. Isso. Front-end é a parte mais visual, né? Onde o usuário interage, e o back-end é o banco de dados, as automações. E no aplicativo junta essas duas partes, né? A gente tem que ter o front-end e o back-end, tá? E também tem, por exemplo, o site, que geralmente a gente vai focar no front-end só, porque não vai ter uma interação com o banco de dados. Então são projetos mais simples. E além disso, a gente pode ter projetos também só de automação, que fazem ferramentas de automação e integração. A gente divide também projetos e ferramentas voltadas para o meio empresarial. Então tem algumas ferramentas no-code para o meio empresarial. E também tem ferramentas no-code agora, por exemplo, para criar agentes de IA. Então depois a gente pode falar mais um pouco, mas para inteligência artificial. Então a gente tem várias categorias de projeto. Aí dentro de categoria, agora sim a gente consegue olhar para cada ferramenta. Então para websites tem algumas ferramentas. Por exemplo, a gente gosta bastante do Framer, tem o WordPress, tem também o Webflow, que é praticamente a maior ferramenta no code do mundo, Webflow, mas são focadas só para o site. Aí também a gente tem as ferramentas de aplicativo. Então aí começa a se dividir.
tem algumas ferramentas que você consegue ter bastante poder de mudar, colocar várias funcionalidades, colocar coisas realmente muito avançadas, só que elas vão ser um pouquinho mais difíceis. E tem ferramentas... Elas realmente substituem as linguagens tradicionais. Elas vão conseguir fazer praticamente qualquer coisa, só que vão ser mais difíceis e a curva de aprendizado vai ser maior. Então, por exemplo, a gente tem o Bubble e o Flutterflow, que são ferramentas muito robustas. A gente consegue praticamente fazer qualquer projeto. E o Flutterflow, por exemplo, ele é mais focado no front-end. Então, a gente consegue conectar em outros back-ends. E são os bancos de dados. Os bancos de dados tem algumas outras funcionalidades, né? Por exemplo, tem o Firebase, tem o Supabase, que é um banco de dados relacional. E esses bancos de dados, o pessoal do código também usa. Então, os aplicativos no-code que estão utilizando bancos de dados, por exemplo, o Supabase, eles conseguem escalar. Então, a gente consegue aí fazer aplicativos robustos que vão escalar. Então, estava falando aqui das ferramentas mais complexas, que são as mais poderosas. Por exemplo, o Bubble, Flutterflow. Aí, o que você falou do Glide... Por exemplo, tem uma outra também que a gente gosta bastante, que é o software. Você consegue criar muito rápido. Então, elas são bem fáceis. O Glide é mais tranquilo. Então, em questão de dias, você já consegue criar seu aplicativo. Só que aí elas vão ter um pouco mais de limitações para fazer coisas mais complexas, mexer com uma funcionalidade mais complexa. E isso tudo bem, vai depender do seu projeto. Então, às vezes, você quer um projeto para fazer rápido e testar, em poucos dias. Aí você pega lá o Glide, ou o software, que também é muito bom, você vai lá e testa. Mas agora você pensa, agora eu quero fazer algo mais complexo e mais avançado. Aí você pode ir lá para o Flutterflow, pode ir para o Bubble, e aí você pode seguir esse caminho. Também tem as ferramentas que são mais, por exemplo, de empresas, né? Focadas mais para o meio empresarial. Por exemplo, o OutSystems é uma ferramenta mais famosa. Essa é bem conhecida. E aí também tem as ferramentas de integração e automação, que elas só servem para você integrar, meio que colar um sistema com outro e automatizar. Aí tem o Zapier, tem o N8N e tem o Make também. Tem essas 3 ferramentas. Então, dando um overview geral de todas as ferramentas. E tem uma que chama WeWeb. O WeWeb também é uma ferramenta que ela é mais completa, ela é um pouco mais difícil, só que ela vai ter um outro foco, né? O WeWeb ele é um pouco mais o foco para web apps, aplicativos que rodam na web. O Flutterflow ele constrói multiplataforma. Então, você com o mesmo projeto, você cria, por exemplo, web, você cria nativo de iOS, nativo de Android. Só que o Flutterflow ele acaba não sendo o melhor para web. Ele é muito bom, mas tem outras ferramentas que são melhores. Por exemplo, o web ou até o mesmo Bubble. Então o Flutterflow acaba sendo bem performático, mas pelo menos, por exemplo, se você quer que o seu site ele ranqueie, por exemplo, em SEO, aí é melhor você ficar ali com uma outra ferramenta, por exemplo, o web. Mas geralmente isso não é muito problema, porque para sites e landing pages, a gente usa o Framer, WordPress, e aí depois a pessoa consegue ir lá e se cadastrar pelo seu SaaS em outro domínio, né? E aí sempre falando que os programas podem ser feitos para celular, para micro, e aí tem também um micro menor. Sim. Quando a gente fala de um aplicativo web, ele é um aplicativo que vai ter o front-end e o back-end, então vai ter aquela interação. Só que ele vai rodar na web. Então ele vai funcionar tanto no desktop quanto no celular, mas na web. Tem também a opção de PWA, que ele vai ser um aplicativo e roda na web, mas a gente vai conseguir instalar ele. Aí ele fica um pouco melhor a usabilidade, dá pra gente baixar ele no nosso celular ou baixar ele no nosso computador, ele fica melhor. E aí tem os aplicativos nativos, né, que é o aplicativo que você tem que baixar nas lojas oficiais da Apple ou do Google. Daí você tem que fazer esse aplicativo nativo. Aí o Flutterflow, aí, sem dúvidas, é o melhor para aplicativos nativos que a gente consegue baixar esses apps. Então, mas quando eu desenvolvo o Apple, ele automaticamente roda, né, na web também, ou no Android? No Android. Então, o Flutter, no caso, né, que é o framework por trás do Flutterflow, a mágica dele é isso. Com o mesmo código, o mesmo projeto, ele vai rodar tanto no iOS quanto no Android. E antigamente não era assim, você tinha que fazer todo um projeto para o iOS e um projeto para o Android. Aí o Flutter ele possibilita isso, e tanto o Flutterflow, que é multiplataforma. Mas, por exemplo, o Bubble e o Web já é um pouco mais difícil a gente criar os aplicativos nativos, porque não é a proposta da ferramenta. Sim. Então a gente tem que fazer outras coisas que acaba ficando um pouco mais complicado, um pouquinho mais caro para a gente criar aquele aplicativo do Bubble para o Web lá pro nativo para o iOS ou para o Android, né? Então, E no Brasil, como é que está esse desenvolvimento? Quer dizer, pelo menos aqui em São Paulo,
eu tenho visto pouquíssimas pessoas, eu coloquei uns anúncios procurando gente, né? E realmente quase que não recebi a resposta. Aliás, vieram 2 aqui, Sim. inicialmente, mas quando eles começaram a mostrar e me explicar, eu percebi que eles estão também aprendendo. Eles não respondiam quase nada assim de uma forma consistente ao que eu perguntava. E lá em Florianópolis aqui eu acho que está exatamente o grande número, né, de pessoas que estão, de programadores que estão adotando o low-code, no-code. Tem no Brasil inteiro, né? O problema é mais que o pessoal quer trabalhar remoto porque não quer sair e vir para cá. Isso. Aqui geralmente era para ter mais gente, não sei porque que você não achou tanta gente. Mas o no-code em si o pessoal está mais usando para fazer aplicativo rápido, MVP, para testar uma ideia, criar uma startup, que é perfeito, né? Para empresas ainda está indo um pouco mais devagar, a gente tem outras ferramentas, como eu falei, mas está numa curva aí bem rápida, porque a gente consegue ganhar muita velocidade, né? Como eu falei lá no começo, eu consegui economizar muito dinheiro para fazer meu MVP, senão não teria nem saído, né, o meu projeto, meu app, e a gente consegue ganhar velocidade e economizar dinheiro. Então, para testar ideias muito rápidas é excelente, né? Tanto dentro de empresas também, você quer testar algo inovador, você consegue testar com no-code e com low-code também. E essas grandes empresas, né, essas multinacionais aí, que têm realmente sistemas bem complexos, né, sistemas próprios e tal, ou mesmo as empresas de RP que vendem aí no mercado. Sim. Como é que está a infiltração do low-code dessas empresas? Eles estão realmente... Sim, para essas grandes empresas o processo já é um pouquinho mais devagar, porque acaba sendo mais burocrático, tem a complexidade, que já tem muito código envolvido, então acaba sendo um pouco mais devagar. Tem aquelas ferramentas, né, que eu falei, como por exemplo o OutSystem, tem o Mendrix também, são ferramentas que não é muito minha área, porque eu estou mais focado na parte de inovação, de empreendedorismo, de criação ali de ideias rápidas. Então tem essas ferramentas, mas o que eu recomendo aí para as empresas grandes que querem começar a implantar é fazer um teste. Eu tenho um amigo que ele chegou para mim e falou assim, Castelo, estou aqui com a minha empresa, a folha de pagamento é 1 milhão por mês só para os desenvolvedores, eu quero muito testar no-code e low-code, porque eu estou pagando muito e eu queria formas de otimizar isso, que é o meu maior custo de longe. E aí eu recomendei para ele, e aos poucos, né, primeiro fazer uma área de inovação, que ele já está liderando a área de inovação na empresa dele, e aí ele foi lá também, contratou um estagiário, contratou uma pessoa, fez lá a nossa formação, fez um teste, aí a partir desse teste ele consegue ver já as limitações, que às vezes a própria empresa quer criar um novo produto, esse produto não precisa sair do código, pode sair do MVP, que pode ser em no-code, em low-code, então pode ser bem mais rápido, né? E aí as empresas podem ir testando aos poucos antes de querer implementar em todos os processos. Né? Tem que ter um pouco mais de paciência nesse processo. É o que nós estamos fazendo exatamente aqui. O RPFlex é uma software house. Sim. Ela é advinda da TOTUS, né? Porque quando abriu o capital me falaram, você pode continuar programando, mas desde que seja fora da TOTUS, porque eu estava já no conselho. E aí saí do conselho e comecei com a RPFlex. Aí começamos a desenvolver tudo em PHP, sim, no JavaScript hoje, e eu estou exatamente tentando fazer algumas coisas em low-code, né? Estou usando, como eu falei, o Guilherme. E vamos ver, com o tempo, realmente, de a gente talvez, pelo menos as novas funcionalidades que vão surgindo, que a gente sempre está evoluindo, né? O sistema de RP nunca está pronto. É, infinito. É infinito. Aí realmente eu quero ver se o meu pessoal ganha mais produtividade usando o low-code, né? Sim, é o que eu falei para o meu amigo também. Tem que ir testando devagar para vendo se dá certo e vai melhorando, vai colocando mais pessoas ou mais processos. É aos poucos, né? Tem toda a parte de implementação. Não tem nenhum low-code brasileiro, né? Tem algumas ferramentas, sim, de low-code brasileiro. Eu esqueci o nome da ferramenta, mas tem uma sim, mas mais focada para empreendedores, para criar aplicativos mais rápidos. Mais fácil. Só que as ferramentas internacionais, elas têm muito aporte, né? Elas têm aporte da Google, elas têm uns investimentos assim bem grandes, as ferramentas que normalmente elas nascem lá nos Estados Unidos. Então é difícil comparar com elas porque são ferramentas muito robustas lá fora, né? E já estão muitos passos à frente. Então por isso que a gente acaba usando essas ferramentas que no caso, por exemplo, do Flutterflow, do Bubble, do UWeb,
ferramentas Mas bem a gente robustas. poderia ter uma noção de como vai evoluir aqui no Brasil, olhando Estados Unidos, como é que está lá, Sim. e na Europa, como é que está também. A Europa também utiliza muitas ferramentas no Code, geralmente são essas as mais famosas do mundo, né? O Bubble, Flutterflow, tem também as ferramentas de criar sites, são muito famosas, o Framer. Mas o Bubble Flutterflow é de qual país? É lá dos Estados Unidos. Estados Unidos. E aí são ferramentas que nasceram lá, estão lá, mas estão sendo usadas aí A Glide também é da Google, né? Também está nos Estados Unidos. O Glide, acho que é um dos investidores, pode ser o da Google. O Glide, ele é uma ferramenta mais fácil, como eu falei, e hoje em dia eles estão começando a se posicionar um pouco mais para empresarial. Então, provavelmente vão ter ações que vão focar mais o Glide para uma ferramenta no code empresarial, né? Fazer o intraempreendedorismo. E em termos de treinamento, né, de escolas, cursos, quer dizer, você tem os vídeos que você tem na internet, Sim. Tem também certos cursos que você dá, né? Inclusive agora vai ter um em julho, né? Mas aí é mais sobre inteligência artificial. Mas aí foi até o que eu te mandei depois de um e-mail, falei, esse curso é só 2 dias e vocês vão falar do Flutterflow e do Bubble. E eu estou no Glide, como é que... O que a gente está agora, a gente cria bastante conteúdo, né, de no-code, de startup, que é o que a gente gosta bastante, como validar o negócio. A gente tem bastante conteúdo no YouTube e agora a gente está se posicionando mais para no-code com IA, que acaba sendo uma tendência muito forte, né? Tem as ferramentas no-code, que, como a gente já sabe, a gente ganha muita velocidade e gasta muito menos dinheiro. E a IA, nem preciso falar que todo mundo está falando disso, e é algo que está crescendo muito rápido e a gente não está conseguindo nem acompanhar. E o mais interessante de no-code é que você cria, né, o seu aplicativo, né, como eu falei, o front-end, o back-end, e você consegue plugar em outras tecnologias, né, que a gente chama de fazer a conexão via API. Então, para quem não sabe, aí quem está assistindo, por exemplo, se eu quero um meio de pagamento no meu app, eu não vou criar do zero um gateway de pagamento, que é muito complexo. Então, eu vou plugar via API com, por exemplo, uma ferramenta no estilo do Stripe, ou no Mercado Pago. Então, eu plugo via API e eu consigo usar o serviço daquela ferramenta. E agora o mais incrível é que você consegue criar um software, um aplicativo, e plugar via API em qualquer ferramenta de IA. Daí em IA a gente tem os modelos de IA, né? Tem as grandes empresas, como por exemplo a OpenAI, tem o Gemini, tem o Cloud, e cada empresa vai ter uma outra grande empresa por trás, né? O Gemini é da Google, a OpenAI está ali, a Microsoft investindo bastante, né? O Cloud é da Amazon, são investidores maiores, e daí a gente consegue plugar nesses modelos. E hoje em dia a gente consegue fazer muita coisa com IA, que são as IAs generativas, né? A gente consegue gerar texto, gerar imagem, gerar vídeo, gerar qualquer tipo de conteúdo e conectar no seu aplicativo no code, né? Então aí você consegue criar um aplicativo inovador e assim tá no time para isso, porque agora você consegue criar basicamente qualquer tipo de app. Eu sinceramente eu não estou ainda conseguindo ver. Nós temos um RP bem parrudo e tal, tá bem completo, e até agora eu não consegui ainda fazer, quer dizer, a única coisa que nós conseguimos fazer em IA, sim, que está bem interessante, é o seguinte: nós temos um manual do nosso sistema, né? De como usar, é um manual aí de 200 páginas, está lá detalhando tudo como você deve fazer cada operação dentro do RP. E isso aí nós conseguimos fazer com que realmente a pessoa faz uma pergunta. Nós temos logo na entrada do sistema um quadrinho onde a pessoa pode fazer uma pergunta: como funciona isso, como eu lanço isso, qualquer coisa que está lá naquele manual, você perguntando, ele responde exatamente, corretamente. Legal, é uma das aplicações. Nesse caso aí tem um modelo de IA, né? Não sei qual que vocês usaram, e aí vocês treinaram um modelo também com um arquivo externo. Daí isso daí a gente chama geralmente de RAG, que a gente consegue ir lá e treinar aquele modelo com aquele documento. E além de usar a LLM, né, que ele está usando a inteligência do modelo, por exemplo, da OpenAI, ele vai também saber o seu conhecimento do seu manual. Então ele vai responder super rápido aí. Não sei, para suporte talvez ajude bastante, né? Exatamente. Então o suporte às eu vezes não precisa ter. Eu tenho falado uma coisa, eu queria saber a sua opinião. Eu digo o seguinte: o que tem hoje nos computadores, nas bases de dados aí, Google, IBM, enfim,
Em todos os computadores e mesmo nas empresas que têm lá suas bibliotecas. Nós temos um volume de informações enorme, né? Tudo que está gravado aí Mas aquelas informações que são protegidas por senha, que eu sei, são confidenciais, né? Quer dizer, quem são os meus clientes, quanto faturo meus clientes, informações que estão realmente protegidas por senha. Essas informações a IA não consegue atingir. Correto? Se eu chegar lá e perguntar qual é o faturamento da IBM, qual é o faturamento dessa empresa, daquela empresa, ou uma informação, quais são os clientes dessa empresa, Sim. Isso tudo está bloqueado. Não, essas informações são confidenciais. Isso. E quem tem a propriedade dos dados é os próprios clientes ou as empresas. Então, não dá para acessar essas informações, né? O que a OpenAI, o Gemini, esses modelos de inteligência artificial, eles usam LLM, que é o Large Language Model. E basicamente eles pegam todo o conteúdo da internet, tirando essas informações confidenciais, né? Eles treinam esse modelo por meio de técnicas aí de machine learning, para deixar bem simplificado, e aí esse modelo consegue responder qualquer tipo de resposta em relação a qualquer dado da internet. Então eles não vão ter acesso, mas se você quiser criar uma IA que tem acesso ao seu próprio banco, aí você pode fazer isso. E aí começa a ficar interessante, que, por exemplo, vamos supor que eu tenho meu banco de dados, e eu quero uma IA que ela não só olhe meu banco de dados, ela consiga responder alguma coisa. Então eu posso falar, por exemplo, o que a gente ensina lá é um aplicativo financeiro. Então, um exemplo aí, tem um aplicativo financeiro que a pessoa gerencia as suas finanças, né? Coloca o que ela gastou. Então tem um banco de dados. Aí eu posso perguntar para a IA, quanto que eu gastei em dezembro do ano passado? Sim. A IA vai lá, acessa meu banco de dados, porque eu dei acesso para ela, eu fiz a conexão. Você fez a conexão. Ela vai lá e fala assim, você gastou isso daqui nessa parte de banco de dados, nessa parte aqui de, por exemplo, educação. Eu também consigo falar assim, por meio de um front-end, né, que pode ser, por exemplo, o WhatsApp ou o Flutterflow, eu posso ir lá e perguntar para ela, por favor, registra esse novo dado. Então a IA vai lá e por meio de um gatilho, né, que a gente faz, ela vai lá e coloca uma nova linha no meu banco de dados. Então ela faz uma inserção de um novo dado. Então isso daí é uma das coisas mais incríveis hoje, que você consegue criar aplicativos e softwares com no-code, e com IA, você consegue que a IA vá até o seu banco de dados, e ela consiga ler seu banco de dados, escrever qualquer coisa nova, atualizar ou deletar. Então você consegue fazer essa conexão. Com a porta de entrada sendo protegido por uma senha. Aí a gente tem uma chave da API, e essa chave da API, geralmente quem tem o domínio é o próprio criador do sistema, né? Então ninguém vai ter acesso a essa chave, que ela geralmente vai estar no back-end. Então ela fica de uma forma aí mais segura. A gente consegue colocar essa chave lá no Flutterflow também, mas ela não fica tão segura porque ela fica no front-end. Você tem que pegar essa chave e colocar no seu back-end. Aí ninguém vai conseguir ter acesso para não fazer essas chamadas API que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, se um funcionário... isso aí é como é hoje. Se um funcionário da empresa lá que tem essa senha, essa chave, passar isso para um terceiro aí, esse terceiro vai chegar e vai ter acesso. E tem formas aí de você conseguir falar assim, só por exemplo, o líder de projeto vai ter acesso à sua chave API. Então aí você coloca responsabilidades para cada membro da sua equipe, né? Como a gente fala mais de empreendedorismo, startup, MVP, geralmente é uma ou duas pessoas que estão criando, né? Então elas começam a criar o projeto e não tem esse problema no começo, né? De fazer as integrações. Mas com isso realmente as pessoas que trabalham na empresa, os diretores e tal, vão conseguir acessar as informações fazendo perguntas exatamente como se estivesse conversando com o computador, quer dizer, sem ter que entrar numa tela e chegar naquele lugarzinho lá e fazer a pergunta ou acessar a informação. Isso. Quer dizer, vai simplificar muito. É uma linguagem que a IA tem, é uma linguagem natural. Que ela natural. Você ela faz a linguagem que você quiser e a linguagem do ser humano, né? É o que a gente está conversando aqui. Então ela é treinada para responder dessa forma. Certo. Então por meio aí desse front-end, né, que pode ser o WhatsApp, pode ser o Flutterflow, qualquer outro tipo de aplicativo, você vai perguntando e ela vai lá, faz aquilo que você pediu e volta com a resposta como se fosse realmente um humano escrevendo, né? Então dá para usar em suporte, dá para usar para criar qualquer tipo de app assim mais completo que vai ter que acessar o seu banco de dados. Isso. E nesse caso, por exemplo, se eu chegar lá e perguntar qual foi o faturamento da minha empresa esse mês, qual foi o lucro e tal, tudo isso eu vou obter a resposta. Agora, se eu fizer perguntas que são mais assim focadas para IA,
que seria, por exemplo, assim, como eu faço para aumentar minhas vendas? Ele vai me responder? Vai responder. A gente consegue treinar a nossa IA, né? A gente consegue criar, por exemplo, um prompt, que é basicamente uma instrução que a gente vai criar, por exemplo, um agente. Em IA a gente tem agentes. Então a gente vai falar assim, ó, você é um agente e você é especialista no mercado, por exemplo, de ERP. E eu dou as instruções para ele, eu falo quem ele realmente é, eu falo que ele é uma persona. Tem que falar para a IA quem que é ela. E além disso, eu vou pegar, por exemplo, um livro de RP, ou livro de negócios para RP, aí eu não sei, você vai saber melhor. Aí você vai colocar esses livros para ela ficar ainda mais focada em negócios para RP. E aí, além disso, de colocar os livros, de dar as instruções, você vai liberar ela para conectar no banco de dados ou fazer qualquer outro tipo de ações. E isso a gente faz, né, dando um tempo mais técnico, por meio de function calling, que é uma chamada de função. Então, quando ele vê que precisa acessar o banco de dados, ele vai ativar essa função e vai lá no banco de dados. Então, você treinou um agente que agora ele é praticamente funcionário. E agora ele consegue fazer qualquer coisa. Tanto pode perguntar para ele, olha os meus dados aqui de quanto eu faturei no ano passado, e com base nesses dados e com base no mercado, me dê uma estratégia para aumentar meu faturamento e passar meus concorrentes. E daí, como você treinou a IA com todas as instruções, banco de dados e livros, ela vai usar tudo aquilo e vai te dar uma estratégia que você vai ficar impressionado. Você fala, nossa, realmente ela está dando uma resposta muito boa e impressionante. Isso que é o mais legal das IAs. Exato. Sim. E para isso também já existem cursos aqui no Brasil, para a gente realmente fazer com que seja implementado nas empresas? Sim, tem bastante ainda conteúdo em inglês, né? Porque é algo muito novo e cada dia está lançando algo. Ali na nossa formação, por exemplo, a gente ensina bastante os fundamentos focado em no-code, né? A gente não fala muito de código. Então, como você cria um aplicativo, ou como você conecta essa IA com o WhatsApp, daí você consegue conversar com o WhatsApp e fazer esse agente. Então, a gente ensina o passo a passo e hoje está muito mais fácil porque as próprias ferramentas de IA elas já são mais no-code, né? A mais famosa, por exemplo, é a OpenAI e você vai conseguir ir lá e criar um agente. Então, você consegue dar as instruções, você consegue colocar os livros que você quer, isso tudo de forma facilitada, não precisa usar código. Então, essa seria uma forma aí bem rápida de aprender, né? Mas cada dia tá mudando as coisas. Recentemente, essa semana, a OpenAI lançou um novo modelo, que agora ele vai ser praticamente uma pessoa, que você consegue conversar, né? Por exemplo, celular, ela vai te ver, você pode liberar aí o seu vídeo, ela vai conseguir te ver. Então, se você fizer uma cara triste, ela vai olhar e falar assim, você tá triste por quê? Ela vai conseguir ver. Se você mostra o ambiente, ela já vai entender o ambiente. E aí você consegue falar algo para ela, e o tempo de resposta dela é muito rápido. Eles conseguiram um tempo de resposta que vai imitar o tempo de resposta de um ser humano, que demora para pensar e responder. Então você interage de uma forma automática e você pode colocar tanto vídeo, áudio, imagem. Você pode mostrar aqui um livro, aí ela fala um resumo do que ela entendeu do livro. Você pode dar um cálculo matemático, por exemplo, compartilhar sua tela no computador, ela vai responder na hora. Então vai ser uma IA super interativa, que é o novo modelo do GPT, que é o GPT-4o, que é o de Omni, de tudo. Então isso é só um exemplo para mostrar como está indo muito rápido e tem uma grande oportunidade, né, de juntar essa parte de IA com a parte de no-code que te ganha aí velocidade, seja para qualquer coisa, né? Para MVP, para empresa, acaba valendo a pena. E vocês têm os vídeos, né? Inúmeros vídeos que você tem feito aí na internet. Tem uma periodicidade que você lança novos vídeos ou você vai lançando conforme vão surgindo novos assuntos? A gente está tentando lançar um por semana. Por semana. Tá difícil já, porque dá bastante trabalho criar vídeo, tem que criar o roteiro, criar o material, né? Tem que ficar algo bonito, senão o pessoal nem assiste. Então a gente tenta um por semana e quem sabe mais pra frente vai ter mais. Uma coisa é vídeos. E cursos. Vocês vão fazer um curso em julho, né? Fala um pouquinho desse curso que eu já me inscrevi lá. Então essa formação ela já saiu, ela já tá no ar. A gente fez o lançamento dela faz um mês, foi em abril, que é a formação no Code A, que é o que a gente está focando agora, porque é onde tem mais oportunidades envolvidas e onde está crescendo mais o mercado, né? Uma grande tendência, que é essa formação no Code A. Aí a gente dá os fundamentos, né, para as pessoas que querem criar um produto, criar um software, criar um SaaS. Um SaaS, para quem não sabe, é um Software as a Service, que é um modelo de serviço como software, né? Então, geralmente, aquelas assinaturas que você paga, hoje em dia o pessoal está fazendo bastante, né? Resolve um problema por meio de um SaaS, por meio de um aplicativo, e a pessoa vai lá e paga uma assinatura. Então, isso daí é um dos modelos de negócio que
que a gente acha que está crescendo bastante, a gente foca nisso. Então a gente dá a base para a pessoa aprender um pouco mais de produto, um pouco mais de IA e um pouco mais de fundamentos do software. Porque vocês têm uma série de vídeos. É. Basicamente tudo isso é feito através de vídeos, né? Isso, é. E onde é que eu posso ver? Porque eu não consegui achar assim, um lugar onde tem assim, a sequência de vídeos que eu devo assistir. Ah, tá. Depois eu te mostro lá, é bem tranquilo. Tem uma parte ali que eu explico, né? E aí tem umas fases, as fases principais. Aí a gente fala tudo de no-code para as pessoas que não conhecem, as maiores ferramentas. A gente fala de IA também, que geralmente tem IA para gerar texto, gerar vídeo, gerar áudio e também gerar imagens. São as IAs generativas. Então eu dou a base para a pessoa entender o que é e quais são as melhores ferramentas. Então aí ela sabe as melhores ferramentas no code e as melhores ferramentas de IA. E aí a gente junta. Então a gente faz um case. Vamos fazer agora um aplicativo. Tem um aplicativo bem rápido que eu ensino lá, que é um app que você tira foto, por exemplo, da sua comida, do seu prato de comida. Aí ele analisa e ele fala quantas calorias, quantos carboidratos, quantas proteínas tem naquele prato de comida. Então é bem simples fazer esse app e você já consegue entender o poder de no-code com IA. A partir aí, sei lá, 1 hora de vídeo. E isso está em qual endereço? Tá lá na nossa, a gente tem uma No-Code Flix, né, que é um link como se fosse a Netflix do No-Code, aí a gente mostra lá os cases, né, aí tem tantos cases mais de, por exemplo, esse, né, do Flutterflow, de conectar com IA, tantos cases de automação também, porque hoje em dia a gente automatiza para se conectar lá com a OpenAI, para conseguir usar os modelos de IA. Então a gente ensina bastante como fazer isso, que é onde está o grande ouro. E o mais importante é como ativar aquelas funções que eu falei. Hoje em dia, para você conectar no banco de dados, ou por exemplo, você pedir para a IA mandar um e-mail, dá para fazer também, você tem que fazer por meio de funções. E hoje em dia, o conteúdo que tem na internet é tudo por meio de código, que é mais difícil, né? Quem sabe programar consegue aprender, mas quem não sabe, fica sem saber essas oportunidades. Mas tem lá vários cases, e aí no final a gente tem um case que é do zero ao micro SaaS, que a gente faz planejamento, faz a parte aí do zero, design, depois conecta com IA, que é esse app financeiro que a gente tem. Então é um exemplo que a pessoa consegue aprender aí do zero como fazer qualquer tipo de aplicativo ou SaaS com no-code e IA. Né? Matheus, muito obrigado. Realmente você deu uma aula aqui sobre todas essas novas tecnologias que não são tão simples assim. Tem que estudar, tem que trabalhar. Sim. E quem é da área de programação e tal, tem que entender que tem que se atualizar, porque aqueles programadores mais antigos, que programam em PHP, JavaScript, nessas linguagens antigas, a pessoa às vezes ela fica naquele foco e ela não se envolve com essas novas tecnologias. Ela fala, não, eu estou bem aqui, estou fazendo isso. Mas realmente eu acho que essas tecnologias mais antigas, com o tempo elas vão sendo substituídas. E se você não passa para essas novas tecnologias, você fica realmente para trás. Tem muita polêmica disso sobre os programadores e no-code, né? Então, os programadores geralmente não gostam muito, mas são eles que mais podem ganhar, porque eles já sabem a parte difícil. Nossa. A parte de código eles já sabem. Então, se eles tiverem um pouco mente aberta e testar o no-code, eles têm muito a ganhar. Tem um rapaz lá que ele é dono de uma agência de software house de código. Ele começou a aderir no-code e ao invés de demorar 4 meses para entregar um projeto, hoje ele faz em 10 dias o projeto. Porque ele já sabia a parte difícil, só juntou com o no-code. E programador é uma raça meio assim, focada, né? Então eles não acreditam nessas tecnologias novas porque eles acham que elas não são tão poderosas como a velha programação. Sim. E aí eles ficam lá. E é evidente que essa nova tecnologia, ela demora um tempo para sedimentar, para fazer tudo como a gente escrevia os programas antigamente. O objetivo é resolver o problema, né? Não importa o caminho. Se a gente está resolvendo a solução ali, se seja com programação ou no code com IA, é o que importa. Em frente. É entregar. Matheus, eu tenho aqui 2 presentes para você. Opa, legal. É o livrinho Dicas de Como Chegar Lá, em que eu falo toda a história da SIGA, que virou Microsiga, hoje é a TOTUS. Falo também dos 10 princípios lunetas, que são 10 princípios de qualidade de vida, fazer esporte, estudar muito, enfim, levar uma vida legal. Aí tem os segredos, e então. Leitura rápida. É um livrinho que tem muita imagem, vocês podem ver aqui. Então é muito gostoso de ler. Você lê numa manhã, você lê. Legal. Ou menos tempo. E um outro livro, vai ser interessante para você, porque você está lá em Florianópolis,
é um livro que eu escrevi junto com outras pessoas, contando um pouco da vida do meu pai. Ele tinha uma empresa de fotografia, a Fotolabor, e fazia postais de São Paulo, além de fotos de times de futebol, enfim, tudo Legal. Que existe em termos de fotografia. Muito obrigado, Ernesto. Aí você vai mostrar isso lá em Florianópolis. Eu vou mostrar ali. Vou mostrar pro meu pai também, que ele cresceu em São Paulo, então ele vai lembrar de bastante coisa que é. Agora está em Atibaia. Cresceu ali nas Perdizes, aqui em São Paulo. Nas Perdizes? Sim. Nossa, pertinho daqui. Mas queria agradecer também por ter me convidado. Opa. Muito legal estar aqui. Já acompanhava eu seus sou vídeos seu fã. ali. Eu também já Todos sou seu os vídeos fã. Que você lança, eu tô assistindo. E bom, aí se precisar de ajuda também, me chama lá que te dá um jeito. Se não aprendeu algo, a gente mostra ali como fazer. Eu vou achar pessoas também para vir aqui. Como eu falei, eu posso dar uma aula aqui também se precisar. A gente vem e faz um workshop presencial aí sobre Photoflow, No Code, IA, sobre Glide também. A gente dá um jeito. Então é só chamar. A verdade é o seguinte, a tecnologia está vivendo uma transformação, né, nesses anos agora, muito importante, que sem dúvida vai mudar muito todo esse processo de facilitar a vida das pessoas através da tecnologia. Sim, não, com certeza. E agora é um momento chave aí. Ainda mais com IA. Tá tendo uma revolução que quem não acompanhar agora... Vamos ser substituídos. Dá para fazer outro podcast aí sobre isso, outra entrevista. E o Brasil não pode perder essa oportunidade, quer dizer, que está na mão dos jovens de hoje em dia. Né? Com certeza. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.